Olá, excelente noite a todos que estão assistindo aqui mais uma live no canal Submundo Intelectual, o canal mais inteligente do Brasil. E aqui quem fala é o Junior Masters. Dessa vez nós temos a presença da doutora Cláudia Pacheco. Eu vou estar apresentando para vocês a doutora Cláudia Pacheco, ela que é psicanalista, psicóloga e escritora. Formou-se na Universidade de São Marcos, fez seu treinamento de doutorado em psicanálise na escola do psicanalista Norberto Kipp. Ela também é membro, né, da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, onde ela trabalha com psicanálise integral, onde desde 1976 é vice-presidente. Editora do órgão oficial da entidade, a Revista de Psicanálise Integral. Vamos falar aqui um pouco sobre a trajetória dela? Ela também faz, aí, no caso, algumas participações no exterior. Ela tem, no caso, a partir de 1992, ela funda em Paris a Stop Destruição do Mundo e é presidente desde então, coordena projetos e todos os eventos realizados pela entidade. Com o resultado dos seus 42 anos de pesquisas e 37 de atendimento a clientes do mundo inteiro, escreveu diversos livros, entre os quais o best-seller A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse. Algumas de suas obras já foram publicadas em 9 idiomas: português, inglês, francês, alemão, russo, italiano, finlandês, sueco e espanhol. Ela volta ao Brasil em 1997 e continua com a Associação Stop Destruição do Mundo e o Instituto Kipp Pacheco de Ciência e Tecnologia. E segue com seu trabalho de atendimento clínico, treinando psicanalistas, escrevendo livros sobre medicina, psicossomática e psicossociopatologia. Enfim, ela é uma comunicadora, também faz apresentações na TV e no rádio e também tem uma participação em diversos outros programas, né? Ela tem seus trabalhos e suas atuações transmitidas para mais de 280 emissoras e rádios, sendo de 49 países. Muito boa noite, doutora Cláudia Pacheco. Boa noite, Júnior. Você está escondidinho hoje? Não, Cadê né? você? Deixa eu ver, eu acho que eu não consigo me mostrar, vou passar pela foto. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Bom, cadê a galera que está aqui com a gente? Já temos 132 pessoas ao vivo. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, tá bom? Hoje nós temos aqui a presença da doutora Cláudia Pacheco, que eu acabei de apresentar para vocês. Nós vamos conversar a respeito do livro dela, As Mulheres no Divã. Primeiramente, doutora Cláudia, eu quero agradecer a toda a sua equipe, tá bom? Desde a Jéssica, que me recebeu por telefone, quando eu liguei e tentei contato com a senhora. Então, foi desde o ano passado, passando pela Selma, passando pelo nosso colega que está dando suporte técnico para que essa live esteja acontecendo, e também pela senhora ter cedido seu tempo, né, seu precioso tempo, para estar aqui conversando com a gente ao vivo. É um prazer, Júnior. Muito bem. Doutora Cláudia, a senhora é uma pesquisadora especialista na área, assim como muitos outros aqui no Brasil. Gostaria de perguntar de onde veio esse desejo de escrever o livro As Mulheres no Divã em meados dos anos 80, uma época onde pouco se falava a respeito do assunto. É, justamente por causa disso, Júnior. Bom, meu percurso, né, como na ciência da psique, já é longo. Eu comecei há muitos anos, né? E já naquela época eu notava que as mulheres, eu sempre tive muitas clientes mulheres também, né? Homens e mulheres. E a gente notava que havia, assim, uma grande dificuldade da mulher de se realizar na vida. Ela tinha, assim, um problema que nós chamamos de identificação projetiva. De ver a causa dos problemas delas, geralmente nos seus maridos, nos seus namorados, nos seus pais, na sociedade. Parece que a mulher tem a ideia de que o homem é o grande inimigo dela, a começar desde que ela é criancinha. Então, ela já ouve a mãe, e geralmente a criança vê o mundo através dos olhos da mãe, né? Então, ela ouvia a mãe já chorando, se queixando a respeito dos maus tratos do marido, do pai. Então, todo esse clima de inimizade entre mulheres e homens tem um efeito muito negativo dentro da psique feminina. E isso é um problema, porque a mulher não percebe que a maior inimiga dela é ela mesma. Que geralmente o fato da pessoa se sentir vítima impede que ela consiga resolver os problemas dela. Ela fica presa, totalmente presa
aquela sensação de estar escravizada a problemas que não dependem da solução dela. Dá para entender? Com Então, certeza. o fato da mulher nunca tratar da própria patologia dela, do interior dela, faz com que ela não consiga florescer e ser feliz, fazer com que as pessoas com as quais ela conviva sejam felizes, e acaba vivendo uma vida amargurada, muito amargurada. Então, aí foi o meu grande interesse de ajudar a mulher a se libertar através da consciência da patologia das mulheres. Uhum. Vou colocar aqui a publicação. Esse Ah, aqui é um trabalho da doutora Cláudia Pacheco, Mulheres no Divã. Vamos lá. O que a mulher pensa de si mesma? Que é vítima dos outros? isso. Então, esse um resumo que eu fiz de uma conferência que eu dei sobre a patologia da mulher, e eu fiz uma pesquisa em torno do que a mulher pensa, do que a mulher pensa de si mesma, do que ela pensa das outras mulheres e do que os outros pensam das mulheres, né? Inclusive os homens. Então, no geral, o que as mulheres pensam de si mesmas e o que até muitos homens pensam das mulheres é que ela é sempre vítima dos outros. E isso é Uhum. realmente um desastre. É um desastre, porque aí ela fica com a patologia sem cuidar e a patologia toma conta. Quando eu falo em patologia, eu falo questões assim internas, né? A inveja, a ira, a preguiça, os ciúmes, o orgulho, a vaidade, o narcisismo, a teimosia, o egoísmo, enfim, todos esses problemas que são característicos do gênero humano, né? Nas mulheres isso fica sem conscientização, porque elas geralmente acham que elas sofrem por culpa dos outros, principalmente dos homens. E aí o resultado a gente vê. Então, no entanto, né, quem que é a mãe da humanidade? A mulher é a mãe da humanidade. Júnior, já pensou nisso? Com certeza. Isso daí é Quem, bem. quem que forma a cabeça dos filhos? Até o filho crescer, virar adolescente, ir para o mundo, a mulher é que molda o pensamento dos filhos. Ela fica mais tempo com os filhos, ela tem mais, vamos dizer, mais meios psicológicos, Uhum. influenciar pessoas. A mulher influencia, tem uma capacidade, tem uma habilidade de influenciar pessoas incrível. E essa capacidade que a mulher tem, ela nem sempre usa para o bem. Ela usa muito para intrigas, para brigas, para fazer a cabeça de um, de outro. Muitas vezes ela coloca os filhos contra os pais, contra os maridos, o que é muito ruim para a formação dos filhos. Ela, enfim, Jung dizia que atrás de um gênio sempre tem uma grande mulher. E é verdade. Ou uma grande mãe, ou uma grande esposa. Só que não se pensa que por trás de cada bandido, de cada desonesto, de cada corrupto, tem também uma mulher. Uma mãe que educou mal aquele filho, que protegeu o filho na delinquência dele, que não o ensinou para ser um homem de bem, Uhum. ou até uma mulher, né, que dá apoio para o bandidão lá. Ela está lá do lado dele, custe o que custar. Nossa. Compreende? Sim, com Não é isso, certeza. não é isso, Júnior? Sim, tem muito disso. A gente vê porque nas cadeias, alguns criminosos recebem até mesmo carta de amor, que não são nem de suas parceiras. Exatamente. Tem muitas histórias desses assassinos, né, em série, estupradores, que eles têm uma fila de mulheres apaixonadas por eles. Uma fila de mulheres, justamente que se atraem. Então, as mulheres são invertidas, elas invertem. Geralmente, o homem bom, que gosta dela, que a trata bem, que tem afeto por ela
acha sem graça, rejeita, acaba rejeitando. Já aquele jovem que é um líder assim, revoltado, ou que tem tendência para ser um delinquente, esse jovem é que vai ser o sucesso das meninas, né? E o sucesso das mulheres. Então, a mulher é invertida, né? O que ela quer? Se ela vai atrás de um bandido agressivo, ela quer o quê? Vai querer ser bem tratada? Ai, ai. Bom, tem esse slide aqui. Normalmente a mulher se vê sem problemas. É. Então, ela tem sido muito poupada, né? Em ver seus defeitos. E isso alienou muito a mulher da realidade dela. Então, ela não vê os seus defeitos, é santa, é vítima. Então, quem que vai cuidar? Como é que ela vai cuidar dos seus defeitos e se desenvolver e se tornar uma mulher agradável, construtiva, uma mulher, uma boa mãe, uma boa companheira, né? E ela não se enxerga, né? Então, é Uhum. problema. Certo. Tem uma pergunta que eu queria colocar aqui para a senhora. A Tá, respeito do As Mulheres no Divã. A senhora certo. afirma que existe um lado pouco explorado das mulheres, maquiado pela sociedade. Ela é sempre vista como símbolo de benevolência, bondade, virtude. Isso sempre foi assim? Ou quando que isso começou a ser realmente uma verdade incontestável da nossa sociedade? Bom, isso sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo, desde que a Eva deu a maçã lá para o Adão, simbolicamente, Aham. mas desde esse tempo a mulher ela se vê como vítima de tudo, né? E o homem é o vilão. E esta visão sempre houve. Então, ela é transmitida de mãe para filha, para neta, de geração para geração, de geração para geração. A criança, a menininha, ela já escuta a mãe falando com a tia, com a avó, com uma amiga, como ela sofre por causa do marido, geralmente colocando nessa questão sexual que o marido tem outras, ou porque ele bebe, ou porque ele tem esse defeito, ou porque ele tem aquele defeito. E todos os seres humanos têm defeitos. Todos têm defeitos. Agora, a mulher não se vê com os defeitos. Então, ela não, ela foi abnegada, ela deu a vida dela para os filhos, deu a vida dela, se sacrificou pela família, ela que leva tudo adiante, se não fosse por ela. Então, essa sensação de vítima estraga a vida da mulher completamente, Uhum. completamente. Ela, Entendi. ela não consegue se desenvolver e acaba sendo uma figura aversiva, né? Não só para o marido, para o namorado, para os companheiros, como para os próprios filhos, que acabam não aguentando essa conduta da mulher, né? Sim. Aqui tem uma outra questão. Mas o que Agora, você me os perguntou outros. quando que isso ficou pior. Ah, sim. Sabe quando ficou pior? Eu tenho aí uns slides que isso que eu acho que é uma coisa terrível, Júnior, que foi uma Vou avançar aqui. é, avança um pouco mais, depois a gente pode voltar aí se você quiser. Vamos Aham. lá no poder, vamos lá no poder. Vamos. Vamos ver se é inversão. Aí, espera lá. Sobe, sobe. Então, desde a antiguidade, os povos seguiam o modelo do patriarcado, e as mulheres eram seres reclusas ao ambiente doméstico, protegidas, né? Sempre a mulher achou que precisava ser protegida, e o homem também, sem contato direto com o mundo exterior. Agora desce um pouquinho. Pronto. Porém, nos Estados Unidos, lá pela década de 50, 60, o que que acontecia, né? Não, mais de 40, 50. Somente 38% das mulheres que tinham emprego, mas elas eram professoras, enfermeiras e secretárias só. Elas não tinham acesso à medicina, direito, administração de empresas e outras profissões. Imagina só, então, se nos Estados Unidos era assim, imagina nos outros países, né? Então, desce um pouquinho aí o slide. Aí, o pessoal do poder econômico dos Estados Unidos, os big shots lá do dinheiro, né? Uhum. Então, eles pensavam assim:
Haha, mas tem metade da população aqui que podia estar trabalhando e me dando lucro, e elas estão em casa, cuidando somente do marido e dos filhos. Então, tem todo um contingente aí, uma população enorme de mulheres que poderiam estar trabalhando para mim, trazendo lucro para mim, nas minhas fábricas, nas minhas lojas, nos bancos, Aham. e, entendeu? Dando lucro para os poderosos. Então, o que, que aconteceu? Eles lançaram maliciosamente, até foi o sobrinho do Freud que lançou essa ideia nos Estados Unidos, do empoderamento da mulher para ela ir para o mercado de trabalho para servir o poderoso econômico. Então veio essa história dos Women's Liberation Movement, e a Betty Friedan, que foi a mulher que foi contratada por eles para lançar nos Estados Unidos e espalhar pelo mundo esse movimento feminista, que é a da libertação da mulher. Então ela começou a fumar, começou a fazer tudo aquilo que ela tinha inveja que o homem podia fazer, e ela achava que ela não podia, pelo menos não em público, porque sempre houve traição, né? Traição feminina é uma realidade de sempre. Entretanto, só os homens é que geralmente são penalizados pelas traições, mas as traições femininas sempre houve na humanidade. E aí, então, elas queriam ter liberdade para fazer tudo aquilo que elas achavam que os homens podiam fazer. Então, o poder começou a dividir, e revistas, e filmes, e psicologia, tal. Começou o grande marketing financiada pelos poderes para a libertação das mulheres. Então, eles queriam incentivar a rivalidade entre os sexos e tornar as mulheradas todas servinha do poderoso. E a mulher é servinha de poderoso muito mais do que os homens. Elas obedecem patrão, admiram o poder, e começaram a rivalizar com os homens e entraram no mercado de trabalho. E aí o que aconteceu? Vamos descer um pouquinho? Vamos descer. A psicologia e a psicanálise, então, serviram para aumentar muito o marketing da inveja da mulher e culpando seus maridos pelos problemas. Então, aí a American Psychological Association, os psicanalistas todas, qual era a proposta? Abaixo o patriarcado, abaixo os homens. Então, dando a ideia de que o problema da mulher é o homem, o marido dela, o pai dela, o filho dela, enfim, que é o homem com quem ela vive que é o problema dela, e não que o problema está no poder econômico, social e que torna a vida de todos um inferno. Vamos descer mais um pouquinho. Aí manipulou, né? A mulherada aceitou essa ideia, que antes elas se achavam escravas do lar. E agora nós nos tornamos escravas dos psicopatas do poder econômico social. A gente ficou mais feliz? As mulheres ficaram mais felizes? O uso de medicação para problemas de ansiedade, de falta de concentração entre as mulheres, aumentou 250% em 10 anos. Meu Deus. As mulheres já são quase 50% dos alcoólatras dos Estados Unidos. Nossa. Está havendo uma epidemia de suicídio entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos incrível, de 5 a 17 anos, desde que a mulher se afastou da casa. O consumo de drogas lícitas e ilícitas só aumentou nos últimos 20 anos, no mundo todo, em todas as idades, e hoje em dia as mulheres são as grandes consumidoras também, junto com os homens, das drogas. Veja bem, olha, eu trabalho, desde os 20 e poucos anos, como psicanalista, então não estou advogando para a mulher ficar dentro de casa, não. Não é isso. Eu estou dizendo só que a gente tem que ter outra visão, uma visão mais real a respeito de quem são nossos inimigos. Uhum. Então, vamos aí embaixo, mais um pouquinho. Segundo o dado nacional mais recente do IBGE, de 2015, o número dos divórcios por ano no Brasil cresceu em 160%, em 10 anos. Então, de 130,5 mil em 2004, foi para 341 mil em 2014. Entretanto, veja bem,
pesquisa realizada por professores da Universidade Stanford mostra que as esposas tendem mais a dar início a divórcio do que os maridos. Aqui no Brasil, essa média para mais. Então, sempre quem está insatisfeita querendo divorciar é a mulher. Só 30% dos homens pedem divórcio. Exato. Então, quem tem mais afeto? Quem tem mais tolerância? As mulheres acham que os homens dependem delas, né? Por isso que não querem se separar, precisam delas. Mas não é assim. O homem, ele não quer se separar porque ele tem mais afeto pela mulher. Quando um homem casa, ele casa por afeto. Um homem não Verdade. Um homem não vai se prender a uma mulher por outro motivo, a não ser afeto. Já a mulher não. A mulher casa porque o homem é rico, porque ele tem poder, porque ela tem sempre uma ideia, geralmente não, é um estilo de vida que ela quer, ela raciocina mais sobre o casamento. É mais raro uma mulher casar apaixonada, por paixão. É mais frequente um homem casar apaixonado. Por isso que eu gosto tanto dos homens. Maravilha. Muito bem. Esse outro dado aqui também é muito interessante do que a senhora está colocando, né? A respeito das mulheres se arrependerem do divórcio. Depois que elas se separam, aí elas se separam, faz tal. Aí quando o homem arranja a vida dele de outra forma, com outra mulher, aí elas se arrependem e ficam lamentando até o fim da vida. E elas se arrependem. E uma pesquisa feita no Reino Unido com 2.000 pessoas, 54% dessas mulheres admitiram que ficaram se perguntando se fizeram mesmo a escolha certa de se separar, e a resposta foi não. Para algumas, o arrependimento foi tão grande que 42% consideraram dar uma nova chance ao relacionamento. E desses, 21% já se juntaram ao ex-parceiro. Ainda bem que os ex-maridos aceitaram, né? Muito bem. Bom, você quer falar um pouco sobre a violência? Vamos, deixa eu só colocar uma outra pergunta aqui. Vou colocar a respeito de uma frase polêmica da senhora. Tá. As mulheres se atraem pelo mal, inconscientemente. Sim. Certo? E como que isso se dá? Por que ela vê o cara, sabe, decente, certinho, como um cara careta? Por que ela despreza esse cara? E é uma coisa que, se ela não trabalhar, ela não consegue nem perceber isso. Bom, agora, Júnior, eu tenho que ser justa, né? O problema de inversão não é um problema só que a mulher tem. O problema de inversão é um problema que toda a humanidade tem. Então, o que é essa inversão? Essa inversão é um problema. O Freud achava que a pessoa tinha problemas porque ele tinha uma espécie de um complexo, uma repressão à vida sexual, e que no inconsciente ele teria desejos que ele seria assim, acharia vergonhosos, e essa repressão a esses desejos causaria neurose. Entretanto, não, a teoria pansexual das neuroses, ela já caiu por terra. Não é essa a causa da neurose, da psicose, das doenças do ser humano, da infelicidade. O ser humano, ele sofre porque ele nasce com um problema de inversão. Ele é invertido. Isso a gente poderia comparar ao pecado original lá do passado, entendeu? Do que as religiões chamam de pecado original, que é uma tendência, é até uma percepção ao contrário das coisas. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa acha que ser honesto é ser bobo. Ela não vai, a ética dela, a consciência, não acha isso. Mas, no fundo, todo mundo pensa que esses corruptos que estão aí roubando sem parar, mentindo, que eles estão na melhor. Que a vida deles é uma beleza, é uma delícia, um paraíso. E que quem tem que trabalhar, quem tem que ser honesto, fica desfavorecido. Essa é uma inversão. Porque só a pessoa que tem amor pelo trabalho, seja homem, seja mulher, a pessoa que se dedica ao bem, ao belo e ao verdadeiro, é que tem o bem para ela. A pessoa vive o bem que ela faz. Se ela não faz o bem, ela vive o mal que ela tem dentro dela.
Então, essa inversão domina muito a humanidade. Por exemplo, outro exemplo de inversão, achar que o amor faz sofrer, que se a pessoa ama, ela está à mercê do outro e ela só vai ter sofrimento. Então, é melhor não amar. É melhor ser mais calculista, deixar o outro afastado. As meninas jovens, assim, né? As adolescentes, elas têm a ideia que se der muita bola para o rapaz, ele vai desprezá-la, né? Pode até acontecer isso, mas é assim que elas pensam, que se elas derem muito afeto, elas vão levar na cabeça. Qual outro exemplo de inversão que a gente pode lembrar? O Paulinho, lembra? Por exemplo, achar que a beleza é uma coisa supérflua, que os artistas, eles sempre estão em desvantagem, né? Porque a sociedade põe a beleza lá embaixo. No entanto, a beleza tem um poder imenso na sociedade. É muito poderosa. E assim por diante, as inversões, né? Por exemplo, se a pessoa está com ódio, assim, e ela expressa o ódio dela, ela tem muita força. E se ela for amorosa, se ela for tolerante, ela vai ser fraca. E é justamente o contrário. Se a pessoa tem tolerância, se ela é benevolente, ela vai ter muito mais força, inclusive nos relacionamentos, no trabalho, na vida. E assim a inversão. Assim sendo, a mulher acha que o homem que é bom, ele é meio sem graça. E que o homem malandro, ele é spicy, né? Assim, apetitoso, ele é... Entretanto, vai ver depois na vida, né? Na vida prática, como que acontece. Aí acontece o seguinte, que aquele homem bondoso, que seria um companheiro, e que ela deixou para trás, né? Ela trocou por um indivíduo que vai maltratá-la em casa. Então, assim, é uma inversão que a humanidade... outra coisa que eu queria te dizer, que o dinheiro, o ter, vale mais do que o ser. Isso é uma grande inversão. Então, sejam as mulheres ou sejam os homens que acham que aquele que tem dinheiro e tem poder econômico e social, esse é o melhor. E que aquele que é honesto, trabalha, se dedica para fazer o bem, esse é fraco, é humilhado. E a nossa sociedade é invertida. Esses são valores invertidos. Faz todo sentido. É uma pena, realmente é uma pena. Deixa eu só comentar uma outra coisa com a senhora, aproveitando que a senhora está falando dessa inversão. Uma das expressões da senhora também é de que a mulher, ela é biologicamente fraca, mais fraca que o homem, por uma espécie de proteção da natureza. Que a mulher não pode ter a mesma força do homem, nem muito menos ser mais forte que o homem. Porque se ela for mais forte que o homem, a raiva que ela tem, a ira dela é capaz de ela destruir tudo e ela se tornar muito mais agressiva. Sim, parece ser realmente uma defesa da natureza. Olha, Júnior, nas psiquiatrias, geralmente as mulheres, geralmente agora as pessoas não ficam mais internadas, né? Hoje tem uma medicação, são fármacos que são como que são camisas de força químicas. Então, a pessoa fica já imobilizada pelo remédio. E antigamente, as mulheres e os homens doentes mentais, eles iam para os hospitais psiquiátricos. Se você entrasse numa ala masculina, era muito mais fácil de entrar, falar com os homens doentes. Mas quando entrava na ala feminina, nossa, como as mulheres atacam, arranham, se mordem, se puxam cabelos, agarram. Então, por exemplo, se o marido chega em casa e a mulher está brava, ela começa a tirar coisas na parede, ela soca, ela unha, ela morde, ela faz escândalo. Imagina só se ela fosse mais forte do que o homem numa hora dessa. Além do que, seja por que motivo for, os homens, eles tendem, quando eles são assassinos, por exemplo, os homens matam, eles matam pessoas distantes da família dele, da convivência dele, geralmente. Eles caçam as vítimas.
saem para a rua, vão atrás, perseguem e cometem os assassinatos longe deles, longe da casa. Geralmente, com raras exceções, quando acontece com as mulheres em casa, né? Ou com filhos. Entretanto, embora os homens matem mais do que as mulheres, eles são também mais vítimas dos assassinatos, morrem menos Perfeito. mulheres do que homens. E as mulheres, quando elas são assassinas, Júnior, elas assassinam pessoas da convivência dela. Isso é um estudo seríssimo, feito na Inglaterra, nos Estados Unidos, e que comprovam que as mulheres, quando são assassinas, elas usam, por exemplo, veneno, porque é mais fácil, elas não vão, elas teriam dificuldade, né, de pegar uma arma e esfaquear alguém. Então, elas normalmente usam muito de veneno. E as mulheres também, estatisticamente falando, nas pesquisas sérias, elas tendem a matar mais pessoas da própria família, ou, por exemplo, se elas são cuidadeiras, elas matam. Cuidado com as enfermeiras, cuidado com as cuidadeiras, porque elas geralmente, quando são assassinas, elas matam assim. E, interessantemente, os homens, eles matam mais para conseguir algum prazer, muitas vezes sexual. Ou o prazer de vencer o outro, estão numa fúria. A mulher, ela muitas vezes mata, quando ela mata, por interesses, mais frequentemente por interesse de dinheiro do que o homem. Ela é calculista. Então, são certas coisas que normalmente não se falam das mulheres. E, por causa disso, a gente não consegue melhorar o nível da humanidade como um todo. A senhora tinha comentado que se as mulheres quisessem, elas poderiam entrar nessa questão e transformar também o mundo, né? Com certeza, Júnior. Eu sou da seguinte ideia. A mulher tem condições incríveis. Ela tem, assim, muito mais intuição do que o homem. Ela é muito mais espiritualizada do que o homem, embora a espiritualidade dela muitas vezes possa desbancar para o lado da maldade. Ela tem muito mais perspicácia nas relações humanas. Quando uma mulher quer conquistar um homem, ela faz isso com muito mais facilidade do que um homem conquistar uma mulher. Se ela cisma que ela quer conquistar um homem, ela conquista. Só que é uma pena, né? Porque nem sempre ela usa isso para o melhor, para a bondade, a beleza e a verdade, né? Para o melhor de todos. Então, esse poder que a mulher tem de conquista, ela poderia usar muito, muito mais para o bem. Poder de influenciar a cabeça dos outros que ela tem, em vez de fazer tanta intriga e derrubar tanta gente com a língua, que é a maior arma da mulher, é a língua afiada, a calúnia, a intriga. Se ela usasse esse poder para o bem, no Antigo Testamento tem história de mulheres que foram incríveis, né? Às vezes uma mulher salvou todo o povo de Israel, mais de uma vez. Eu acho, Júnior, eu tenho uma convicção que se as mulheres se conscientizarem do que se passa dentro delas, se elas perceberem que o verdadeiro poder delas não está sendo usado e que pode ser usado para o bem, olha, Júnior, nós mudamos o mundo. Tem uma coisa interessante a respeito disso também, que é, você fala muito de que a psicopatologia da mulher está enraizada na inveja. E sendo assim, a mulher usa de artifícios psicológicos, intrigas, manipulações para conseguir o que quer. De onde vem essa habilidade dela? Então, é como eu disse, né? A mulher, ela tem... o homem, ele é mais irado. A soberba é comum aos dois, né? Ser dono da verdade, né? Mas a mulher, o problema mais frequente da mulher é a inveja.
E ela manipula muita coisa por causa da inveja. Só que a inveja acaba se voltando contra nós mesmas. A inveja acaba se voltando contra nós. Então, eu acho que se a mulher percebe isso, finalmente. Por quê? Porque a mulher não se aceita como ela é. Júnior, você acredita nisso? A grande inimiga da mulher é a mulher. A mulher não se aceita. Ela não aceita ser mulher, ela não aceita ser mãe, ela não aceita ser amorosa, ser feminina. Ela não aceita, ela acha que o homem tem muito mais vantagens do que ela sendo homem. É o que Então a ela gente passa a cresce vida. aprendendo mesmo, que as mulheres, elas são prejudicadas em tudo e a gente, na verdade, que é privilegiado. Isso. Então a mulher passa a vida dela invejando a vida do homem que ela gostaria de ter muito bem e agora ela já tem. A mulher tem total liberdade sexual, mais do que os homens até. Hoje em dia você vê que a mulherada tá solta, ela não tem mais repressão sexual nas mulheres, elas são bastante até ávidas na vida sexual, né? Às vezes mais do que os homens. E então ela tem toda a liberdade sexual, elas fazem 45 milhões de abortos por ano, então elas têm total liberdade de se livrar dos seus filhos, se querem. Elas têm já um grande poder aquisitivo, né? Elas trabalhando, elas conseguem se sustentar e ser independentes. E daí? Por acaso as mulheres estão mais felizes? Elas conseguiram essa felicidade que elas imaginavam que os homens tinham, justamente com uma vida de liberdade sexual, para fumar, para beber, para tudo o que quisesse fazer, né? Então, agora, elas podem ter essa vida. No entanto, elas continuam culpando os homens dos problemas delas. Como é que é isso? Uhum. Então, aí está o cerne da questão, no meu entender. Se a mulher se voltar para o seu interior, se ela perceber que ela é inimiga dela, que ela que não se aceita, se ela começar a ver que, como mulher, ela tem razões para ser muito feliz e realizada, e que ela pode realizar muito como mulher. Ô, Júnior, mulher e homem, eles não deveriam competir, rivalizar. Concordo. Então, mulher e homem, nenhum tem que mandar no outro. Mulher e homem, eles são complementares, eles têm energias complementares. A energia do homem precisa da energia da mulher, não só sexual. Além disso, a energia energética feminina, ela é feita como a energética masculina para uma complementação, como em qualquer coisa da natureza. Esse desequilíbrio que está havendo entre a energética feminina e a masculina traz enormes prejuízos para a sociedade, enormes para a saúde física, para a saúde social, econômica, psicológica. A gente tem que perceber isso, porque a gente está perdendo muito, Júnior. Mulheres e homens estão Concordo. perdendo muito. Estão perdendo muito. A gente não vive sem homens e os homens não vivem sem a gente. A verdade é essa. Deus fez a gente assim. Mesmo irmãos, irmãs, primos, amigos. A gente não vive sem homens. Não vive. E os homens não vivem sem mulheres. Ainda bem, graças a Deus. Cada um tem a sua parte complementar. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Eu queria dizer no seguinte sentido, por exemplo, meio que hoje você vê mulheres, sabe, aparecendo nas redes sociais como empoderadas, dizendo que elas não aceitam nem dividir a conta do encontro que ela teve com o homem, que é responsabilidade dela, mas que meio que ela seduz o homem, meio que ela faz com que o homem deseja, sabe, que ela tá dizendo pro homem pra você me cobiçar mesmo. Mas é meio que ela manipula esse desejo, essa questão do relacionamento para conseguir o que quer, para, sabe, usufruir de certas questões que o homem pode proporcionar a ela. Eu queria que você falasse a respeito disso. Isso é uma clara demonstração dessa psicopatologia? Sim, porque a mulher acha que todo o poder dela está na sensualidade, né? Na sexualidade, no erotismo. E ela tem muito poder com o erotismo, de fato, mas não é todo o poder que ela pensa. Essa pesquisa que eu fiz, por exemplo, e depois eu acho que numa outra oportunidade a gente pode verificar isso melhor, não sei,
Um homem ele pode até sair com uma mulher, uma, duas, três vezes, sei lá, ok, por questões sexuais, mas um homem não fica com uma mulher, ele não vive com uma mulher simplesmente pela questão sexual, e vice-versa. O homem valoriza nas mulheres muito mais a afetividade da mulher, o equilíbrio da mulher, o companheirismo da mulher, a mulher que consegue ser maternal com ele, com os filhos. Isso é que atrai um homem, essa energética feminina do afeto, da intuição, da espiritualidade. E é isso que faz com que um relacionamento seja bem sucedido. Agora, as mulheres não percebem isso, então elas manipulam. O que acontece, né? Parece que a mulher tem a ideia de que se ela leva um homem para a cama, se ela consegue ganhar ele na cama, ela tem um poder total sobre ele. E aí é um desastre, porque aí atrás disso vem uma porção de outras coisas, né? Processos, assédio, ganhar vantagens, ganhar poder sobre o homem. Então, a intenção. E nisso, os homens são muito ingênuos. O homem não percebe que a mulher possa ter tanta malícia. Ele fica assim, pelo aspecto assim do instinto, que o homem tem um instinto de procurar, de tomar iniciativa sexual, então ele não percebe que a mulher é calculista muitas vezes. Que ela quer aquele homem sexualmente para ela dominar, para ela ter poder sobre ele. E não é um poder bom, viu? Você vê, por exemplo, quando dois vão para uma festa, os dois bebem, os dois ficam bêbados e acontece alguma situação ali sexual, né? Uma intimidade qualquer. Quando passa, a mulher vai lá pro advogado dela ou pro juiz e fala que ela foi como é que fala? Não só assediada, estuprada, e foi forçada, e foi assediada. Tem muito isso hoje em dia. Muito. E além dela ganhar dinheiro e ganhar poder, veja bem, por que que os homens que julgam muitas vezes essas causas acham que a mulher que bebeu, ela não era responsável pelo que ela estava fazendo? Mas o homem, mesmo bêbado, ele é sempre responsável. Então, se ele está bêbado ou está drogado, e ele tem relacionamento sexual com uma mulher, ele é sempre responsabilizado, penalizado. A mulher não. Então, se ela bebe junto com o homem, e ela aceita aquela situação, acaba aceitando, depois ela é vitimizada. Não, ela estava sem condições de decisão. E o homem tinha condições de decisão. Então, esse desequilíbrio de julgamento, de pesos e valores, não é bom para a mulher, porque a mulher precisa ser mais responsável, compreendeu? Uhum. Se a mulher sai por aí, bonitona, perna de fora, seios de fora, toda gostosona, ela não quer que o homem vá se atrair por ela, ela faz isso para atrair os homens. Ela faz isso para se tornar sedutora e atraente. Essa é a intenção dela. Então, depois ela se queixa se os homens respondem. Então, eu acho que a mulher precisa ser mais responsável. Entende? Se ela quer uma vida livre, assume. Não põe a culpa no homem por causa disso. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui interessante. Vamos falar sobre feminismo. Bom, teria o feminismo atual uma conexão a nível sociopolítico com essas psicopatologias da mulher? Seria uma expressão política, né, do caso de todo esse contexto que a gente colocou aqui? Pode repetir a pergunta? Desculpe, Júnior. Sim, seria o feminismo atual, ou teria, no caso, não precisa ser ele todo, mas teria algo no feminismo atual ligado a esse tipo de psicopatologia da mulher, a inveja, a manipulação? Sim. Aí, o que aconteceu? Como eu expliquei aqui agora há pouco, os poderes econômicos, sociais, aí os poderosos do mundo, os Rockefellers da vida, os Bill Gates, os banqueiros, enfim, toda essa gente do dinheiro, eles usam a patologia feminina, entende? Para instigar a mulher contra o homem, porque aí dividindo, eles governam o mundo tranquilamente, viu? Exploram os dois. Se mulher e homem se juntarem
para se defender dos poderes, vai dar muito mais certo. Porque aí as mães já vão ensinar os filhos a não aceitarem ser escravinhos de poderoso. Mas as mulheres têm a tendência de ensinar os filhos a serem obedientes ao poder. Então, se homens e mulheres se unirem para os seus próprios interesses, seria muito melhor do que fomentar essa raiva, essa rivalidade que a mulher tem do homem, a inveja, para dividir os dois e governar tranquilamente, como está acontecendo na humanidade. Uma garapa, né, a vida que a gente tem hoje, uma porcaria de vida, que os dois agora são escravos para fazer dinheiro para os milionários. E não a gente não trabalha para o nosso interesse, o interesse da humanidade, da nossa família, das nossas vidas. A gente trabalha para os poderes. Agora, eu tenho muitas clientes, por exemplo, que elas são super obedientes aos chefes e ficam brigando com o marido em casa, brigando. Você entende? Tem alguma coisa errada aí, né? Então, tá na hora de acordar. Tá na hora da gente ser amigo dos nossos amigos, da gente se juntar para se defender do nosso inimigo comum. Uhum. Entende? Perfeito. E eu tenho uma esperança, Júnior. Tem aquele negócio lá que fala no Apocalipse, né? Que a mulher que vai pisar na cabeça da serpente no final, para ter um mundo melhor aí, não é isso? Sim. Eu acho que não é só a mãe de Cristo, né? A Nossa Senhora, a Virgem Maria, que tem que fazer isso. A mulherada toda tem que fazer isso. A gente tem que ser tem que virar a chave, desinverter, perceber que a gente está sendo manipulada, que a gente está servindo a interesses escusos, de poderes mesmo, internacionais, e que a gente é manipulado e acaba brigando com os nossos verdadeiros amigos, que são Perfeito. os homens, são nossos maridos, nossos pais. Todo mundo tem defeitos, né? Todo mundo tem. E nós, mulheres, também temos. Certo. Tem agora uma outra pergunta, a gente vai falar sobre família. Tá. Nós sabemos que a influência da mulher na família é muito grande. Você mesma colocou aqui pra gente, né? Uhum. Enfim, essa influência da mulher no ambiente doméstico, bem como na criação dos filhos, quais as consequências dessa psicopatologia da mulher na família? Ela vai criar filhos narcisistas, filhas também arrogantes? Sim, vai. Porque quando a gente nasce, o mundo a gente vê através dos olhos da nossa mãe. A gente encara o mundo, e repara isso, se vocês que estão nos ouvindo agora, e que vão ouvir eventualmente depois, tenta fazer um exame assim interno. Pensa o quanto o que a nossa mãe falava, o que ela falava sobre o mundo, os julgamentos, as avaliações, o que ela gostava, o que ela não gostava, o quanto que isso nos influencia. Se uma mãe, por exemplo, você cresce vendo a sua mãe triste, chateada, marido chega em casa, briga, ou aí ela fecha a cara, fica quieta, tem aquele silêncio, né? Porque uma das formas grandes de agressão é fechar a cara e ficar quieto, emburrado, né? Então, os filhos veem a mãe infeliz, fala, puxa vida, meu pai é culpado de fazer minha mãe infeliz, olha. E para os filhos, a mãe é uma coisa incrível, geralmente, até pelo menos até uma certa idade, a mãe é tudo. Então, puxa vida, meu pai que faz a minha mãe infeliz. Então, não gosto dele. Se eu gostar do meu pai, vou trair a minha mãe. Então, aí já começa uma deformação, Júnior. As meninas já começam a ver os homens com maus olhos. Com certeza. Com os vilões. Cuidado, fica longe de homem. Ou então, cuidado com os homens, porque eles vão te fazer infeliz. E os meninos, vendo essa situação, eles vão dizer, nossa, mas homem é um bruto. Eu não quero ser homem. Então, muitos meninos acabam seguindo o homossexualismo por causa disso. Porque eles admiram a mãe, têm pena da mãe, se identificam com a mãe e veem no homem, no pai, um abrutalhado, que só faz a mãe sofrer, chega em casa bêbado, gritando. Eles não notam quantas vezes a mulher, a mãe,
assim, sutilmente, até provoca com brigas. A mulher também não percebe que ela faz isso, mas com cobranças, com brigas. O homem já está chegando cansado do trabalho, da luta lá fora, chega em casa para poder sustentar a casa, e aí a mulher, com aquele jeitinho muito sutil, vai armando briga. Então, veja, os meninos, muitos tendem a seguir o homossexualismo. E as meninas dizem, não, eu não vou querer um homem para viver comigo, eu prefiro uma mulher, porque uma mulher me entende, a mulher tem mais sentimento, a mulher não me ataca. Então, aí muitas situações de lesbianismo e de homossexualismo são fruto dessa situação dentro de casa. Eu tenho certeza que muitas mães não têm a menor consciência do que eu estou falando. Muitas mães se desesperariam se elas tivessem que admitir alguma coisa assim, mas não tem outra saída, nós temos que abrir os olhos. Perfeito. Tem uma questão agora que eu vou levantar a respeito do alto número de divórcios, né? Nós tivemos aí o período do ano passado, inclusive já é uma constante brasileira, que o número de divórcios só aumenta no Brasil. Uma coisa que chega até a ser preocupante, porque parece que 50% dos casais se separam nos primeiros 5 anos. E isso chega também à mesma média até os 10 anos. Então, tipo, é como se uma geração toda se divorciasse a cada 10 anos no Brasil. E isso daí também é uma coisa que a senhora chegou a colocar, um pouco dessa frustração do casamento, por que isso acontece, e isso aumentou muito mais agora na questão do isolamento que nós vivemos, né? E parte de uma coisa interessante dessa análise é que, como a senhora colocou, 70%, ou aqui no caso do Brasil, muitos falam de 75% dos divórcios serem pedidos por mulheres. Sim, é verdade. Você sabe que no casamento acontece algo que acontece em muitas outras áreas da nossa vida. Nós fazemos uma idealização das coisas, das pessoas. Quando uma pessoa casa com outra, ela não casa com a outra, ela casa com o que ela imagina que a outra vai ser. Até dizem, né, que o homem, quando casa, ele espera que a mulher não mude depois de casar. E a mulher sempre casa pensando que ela vai conseguir mudar o marido depois do casamento. Sempre conta que o marido vai mudar. Então, você já vê a diferença da mentalidade. Mas ambos idealizam a situação. Ambos imaginam uma vida que, na verdade, não vai ser aquela que eles vão viver. E numa situação de quarentena, né, de ter que ficar preso em casa, aí um começa a ver o outro mais como o outro é realmente. E aí os choques aumentam. Porque aí tem que entrar a interiorização. O outro é o meu espelho. O outro mostra dentro de mim os meus problemas que eu não quero ver em mim. Eu quero ver o problema só no outro. E eu não aceito ver meus problemas. Não aceito ver meus defeitos. Numa convivência, você é obrigado a ver seus defeitos. E aí a porca torce o rabo, Júnior. Entendi. Porque aí é a questão do espelho. Um projeta no outro seus próprios defeitos. E os divórcios aumentam. Então, sem a volta para o autoconhecimento, para a interiorização, não tem chance da vida continuar nesse planeta. Não tem chance. Por isso que agora, né, nesse tempo, tantas pessoas procuram a análise, mesmo o nosso método, né, o nosso método é diferente, o nosso método busca que a pessoa se volte para o seu interior para ver seus problemas. Então, se cada um vir os seus problemas, a humanidade toda se acalma. Mas se todos ficarem se acusando e projetando os problemas, você é o meu inferno, aí é o inferno mesmo que se instala aqui na Terra. Deixa eu só colocar mais... desculpa. Pois não. Não, falei só colocar mais uma questão. A gente está já com 54 minutos de live. Quero agradecer. Estamos com 641 pessoas ao vivo assistindo aqui a nossa live. Sucesso de audiência.
a todos que estão nos assistindo, tá bom? Quem puder ainda e de repente não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o like, a live ficará pública, tá bom, gente? Ficará disponível para todo mundo. E quem quiser, de repente, se tornar membro do canal para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo a respeito desse assunto, a partir de R$ 2,99 você consegue ter essa possibilidade. Doutora Cláudia, só mais uma questão a respeito desse tema. Você falou muito sobre a questão da psicanálise, você mostrou aqui pra gente dados e ouviu o seu conteúdo, o seu material, muito bom. Mas assim, tem um pouco de rejeição, tem um pouco de resistência, né? Essa é a melhor palavra. De certos assuntos como o que a senhora trata dentro desse ramo da psicanálise, da psicologia. Por que a senhora consegue ver, como que a senhora consegue explicar isso pra gente? Porque desde que o mundo se conhece por mundo, a mulher tem essa redoma, né? Essa redoma de que ela é como uma... como é que eu poderia dizer? Você pode xingar a criança, um menino, pelo menos na minha época era assim, acho que até hoje é assim, né? Se fala para um menino, você é isso, você é aquilo, não sei o quê, mas se xinga a mãe, meu Deus, a mãe é a santa, a mãe é a santa, a mulher tem uma aura de santidade, e ela assume isso, e isso ficou impregnado na literatura, na ciência, na psicanálise, nas religiões. Os padres defendem as mulheres, nossa, totalmente, eles caem em cima dos maridos. Sim. Os médicos defendem as clientes mulheres e caem em cima dos maridos, dos pais. Então, a sociedade toda penaliza somente os homens. Claro que os homens também têm problemas e merecem, mas cuidar dos problemas. Mas como a mulher não se vê e a sociedade esconde esse problema da mulher, então fica sem controle, fica descontrolado. E eu não sei, agora, nesse tempo, eu acho que chegou o tempo dessa revelação maior, porque a humanidade não vai continuar muito tempo assim. As mulheres podem mudar o mundo se elas quiserem. As mulheres podem mudar o mundo se elas quiserem. A gente não consegue mudar o mundo com bombas, porque aí destrói tudo, com bomba atômica. Não consegue mudar o mundo com leis, porque as leis também estão todas corruptas e invertidas. E quem está no poder, quem está lá no poder fazendo as leis, não vai fazer lei boa para o povo, vai fazer lei boa para eles. Então eu vejo assim como uma das principais formas de mudar o mundo é a mulher se conscientizando dessa inversão e mudando a humanidade. A gente tem condição, sim. Se a gente se unir, a gente tem condições de mudar, porque, olha, os poderosos, eles são valentões, eles enfrentam exércitos, eles vão para a guerra, enfrentam multidões, enfrentam tudo. Mas, às vezes, eles são como cachorrinhos, e muitas vezes diante de uma mulher. Com certeza. Eles ficam completamente desarmados diante de uma mulher. Se eles têm uma mulher que eles gostam, ou diante da mãe, ou diante da filha, diante da mulher, o homem se desarma. Por mais poder que ele tenha, ele pode levar até o suicídio, um poderoso, por causa de uma mulher. A mulher manda no homem se ela quer. Isso é um problema seríssimo. A mulher manda no homem. Então, por que ela não manda para o bem? Por que ela não manda os homens, que ela tem influência, fazerem o bem para a sociedade, deixar de explorar tanto o ser humano, dar tanto golpe? É que a mulherada está tendo vantagens, né? As mulheres gostam dos maridos corruptos que trazem vantagens para elas. Elas podem ter uma vida de nababo, né? Quando elas têm maridos corruptos. As mulheres de mafiosos, né? Nossa, elas são poderosíssimas. O mafioso obedece à mulher dele. Mas, no entanto, ela quer poder, ela quer dinheiro, então ela protege o marido. Imagina se ela vai dizer, olha, ou você fica bom, você muda a sua vida, ou eu te deixo. Ela não vai fazer isso, porque se ela fizer isso, uma porção de homens vai repensar. Se ela educar bem os filhos dela, uma porção de homens vão ser diferentes, vão passar a ser diferentes no mundo. A gente pode mudar o mundo sim, Júnior. É que a mulher ainda não quis. Talvez porque até hoje nunca pensou nesse assunto, não teve essa revelação assim científica.
Tenho duas perguntinhas, bate-bola, sabe? Sim ou não? A senhora já leu ou conhece Nessa Alita? Não, Não? sorry, desculpe. Não, tudo bem. O caso é um pseudônimo de um escritor. Ninguém sabe se é homem ou mulher. Talvez usou um pseudônimo justamente para não revelar. Mas que trata muito de questões ligadas a essa natureza dos relacionamentos, onde a mulher manda no homem. Ah, eu E acho que sim, conheço sim. conhece? Conheço. A arte de lidar com as mulheres e assim por Conheço, diante. sim, sim, sim. Conheço, eu disse que sim, sim, conheço. Certo. Pelo que consta, também estudou na PUC de São Paulo e É, psicanalista também. Muito isso. bom. É, Legal. Pelo que o pessoal comentou aqui no chat, eu não tive acesso a essa informação. Eu não tenho como afirmar, mas parece que ele cita a senhora no livro dele. agora eu lembrei dele. Sim, Aham. muito interessante. Lembrei dele, sim. Legal. Tem uma outra pergunta. A Sim, senhora já conhece a Esther Vilar? sim. Já Conhece? aprendi Que o escreveu trabalho. o Homem Domado muito bem. Então ela conhece a Esther Vilar. E o que a senhora acha a respeito da sigla do MTGO? O Men Going Their Own Way. Os homens que seguem seu próprio caminho. Eu acho que os homens agora estão se cansando, né? É bem isso mesmo, né? E Depois de. olha, eu acho que não deixa de ser um susto para as mulheres isso aí. Só que é uma pena, porque vai todo mundo perder. É que nem eu falo, viu, Júnior? Homens e mulheres, eles se complementam energeticamente. Homens e mulheres Concordo. complementam, não pode haver, assim como tem a energia tem dois polos, né, que se complementam, homem e mulher têm energias complementares. Então, até para ver saúde mental, saúde física, saúde ambiental, precisa ter a energética do homem e da mulher se complementando. Então, que triste que vai ser. Os homens tendo que se isolar de um lado e as mulheres se isolando do outro. Ah, aí a vitória do capeta, né? Satanás venceu. Aí o Satanás venceu. Certo. Bom, quero agradecer a doutora Cláudia Pacheco pela nossa excelente live. Estamos aqui com 682 pessoas ao vivo, 1 hora de transmissão. Doutora, a gente tinha muito mais coisa para falar, mas eu sei que a senhora não tem esse tempo Agora eu disponível tenho que agora. funcionar, né? Ô, Júnior, sabe uma coisa que eu gosto muito de falar? Sim, o que a senhora gostaria de falar aqui? Pode Não soltar a aqui voz. agora, mas um outro dia, se der. Hum, É sobre a história secreta do Brasil. eu tô ansioso para conhecer o pensamento da senhora a respeito do assunto. Quero muito ler seu livro. Tô só esperando. Porque eu acho até que. Eu já te mandei uma série, um pacote de livros, deve chegar aí Uhum. a qualquer momento. Eu pedi para minha secretária mandar, e tem esse livro lá também. E eu gosto muito de falar nesse assunto. E esse é um assunto Ah, o pessoal aqui do canal gosta muito a que eu acho respeito deles que muito, estão no poder. muito bonito, a missão do Brasil, sabe? A missão dos brasileiros para esse mundo novo. Então, aí eu posso até convidar, né, os nossos, o pessoal que está aqui conosco hoje, para a gente falar nesse assunto, porque tanto homens como mulheres brasileiros que vão, eu tenho essa impressão, viu, é que estão formando o mundo que vai ser o mundo do futuro para os próximos, não sei Nossa, quantos que legal. anos. Tem muitas profecias que eu coloquei no meu livro, previsões, Aham. estudos, pesquisas que eu fiz durante muitos anos, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, onde eu vivi e trabalhei. Eu acho que você não sabe, eu fundei uma faculdade aqui no Brasil, sou diretora dela, a Faculdade Trilógica, né? E uma das coisas que os alunos mais gostam de tratar é dessa missão que a gente tem, principalmente São Paulo, né? A missão de São Paulo e a missão do Brasil, para ser um modelo de civilização para o mundo ainda, viu? E eu sou muito Nossa, apaixonada por esse tô muito assunto. ansioso para conhecer esse pensamento da senhora. Eu também tô aqui em São Paulo, então fico pensando o que São Paulo tem de bom para ensinar para o mundo, o que pode ser revelado ainda, né? Então, você vai ver no livro que vai chegar aí na sua casa. Tá certo. Tá Bom, bom? gente, estivemos aqui com a Então, para doutora o Cláudia pessoal todo que Pacheco. está aqui, beijão, tá? Tá. Doutora, a gente tem sempre um costume. Eu queria que você terminasse essa live soltando uma frase que a senhora gostaria de deixar assim para todo mundo que está nos assistindo, homens e mulheres, jovens, adultos, casados, solteiros. O homem e a mulher, né? O ser humano vive o bem que ele faz.
Acho que eu queria deixar essa frase. Muito bom mesmo.